Você tem coragem de conhecer a história proibida? A história que o povo brasileiro não pode saber? A história que todo mundo vê, mas não enxerga? Eu vou lhe contar a história proibida, mas para você conseguir enxergar aquilo que você vê, mas não enxerga, primeiro de tudo, me conte de quem você acha que é essa casa aqui. Não é casa, essa mansão. A quem pertence essa mansão aqui? É claro que essa pergunta é muito difícil, mesmo porque no Brasil qualquer juiz pode ter uma mansão dessa, qualquer deputado estadual, deputado federal, né? Inclusive prefeitos podem ter uma mansão desse tipo. A questão é que essa mansão não fica no Brasil, essa mansão fica em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos, lá na Disneyland. É uma mansão num bairro nobre onde só os ricos americanos moram. Aí te pergunto, de quem você acha que é essa mansão no bairro nobre americano? Essa mansão, infelizmente, é do Coronel Cid. Aí vão falar, esse petista aí tá querendo meter o pau no Coronel Cid, porque o Coronel Cid tentou vender as joias para o Bolsonaro, que o Coronel Cid falsificou a vacina do Bolsonaro. Não, gente, isso daí é só firula, isso daí é só lixo para distrair o povo e fazer com que você não enxergue a verdade. O problema não é o Coronel Cid tentar vender as joias para o Bolsonaro, muito menos o Coronel Cid ter falsificado o cartão de vacina do Bolsonaro e da sua família. O problema é um coronel, um membro da cúpula das Forças Armadas. O Coronel Cid já é filho de um outro general. É um membro da cúpula das Forças Armadas ter uma mansão desse tamanho num bairro nobre nos Estados Unidos, numa outra nação, num país onde a maioria do povo brasileiro não pode nem ir visitar. Porque para você ir para os Estados Unidos, você precisa pegar um visto antecipado. E os Estados Unidos, para negar visto para brasileiro, é rapidão. Eu tenho um amigo meu que é rico, que queria ir para a Disneyland e não pôde porque não conseguiu o visto. É difícil para conseguir entrar nos Estados Unidos, por quê? Porque para os americanos, o povo brasileiro é um povo pelego, é um povo desqualificado, que está querendo entrar, furar a barreira, entrar na migração lá para arrumar empreguinho de faxineiro, para arrumar empreguinho de lixeiro, para arrumar empreguinho lixo que o americano não quer fazer. Eles não querem brasileiro porque para americano, brasileiro é pelego. E por que para americano, brasileiro é pelego? Essa é a história que você vai enxergar a partir de agora. Para você enxergar isso daí é necessário que a gente lembre da época em que o Brasil teve um ditador, da ditadura verdadeira brasileira. Todo mundo fala da época de 64, 85, o golpe de 64 que teve a ditadura dos militares. E a ditadura dos militares não foi ditadura de 64, 85, porque não tinha ditador. Não existia um ditador das Forças Armadas ali para realmente poder qualificar o golpe de 64 como ditadura. O golpe de 64 foi só um golpe sem vergonha em Jaguara. Foi um golpe dos milicos sem vergonha. Golpe desse tipo de milico que tem mansão nos Estados Unidos. Foi só um golpe. Mas não foi uma ditadura porque não tinha ditador. Ditadura aconteceu em 1930, na Revolução de 24 de outubro de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o poder. Getúlio Vargas foi um ditador e em 1930 houve sim uma ditadura no Brasil. Por quê? Porque o Getúlio Vargas, quando assumiu o poder, ele dissolveu o Congresso, porque não dá para governar com esses caras. Não tem condição com esse bando de ladrão que está aqui no governo. É a mesma coisa de 1930, a mesma coisa que está hoje. O que vocês querem que aconteça no governo onde tem lá as famílias Barbalho do Pará? Sempre enfunchado nos ministérios, envolvido nas falcatruas. Tá lá no governo do Lula, Jader Barbalho, filho, ministro do Bolsonaro, do Lula. Tá lá o Renan Calheiro Filho das Alagoas. Não tem como governar um país, não tem como o Brasil se endireitar com a família do Ratinho Júnior no Paraná, lá dilapidando o Estado. A família do Espiridião Amin em Santa Catarina, Espiridião Amin ainda. Pelo amor de Deus, que o Espiridião Amin em Santa Catarina ainda. Não tem condição a ACM Neto na Bahia. Essas cambadas não tem como governar, não tem como melhorar nada com esse tipo de gente. Nunca o Brasil vai melhorar por causa desse tipo de gente, não é impossível. Então, o que o ditador fez? O ditador mandou todos esses caras embora, mandou as famílias dos barbalhos da vida de volta para o Pará, para as Alagoas, mandou lá os calheiros e esses governador ladrão aí, tipo Ratinho Júnior. Na época não existiam governadores, existiam presidentes de província. Ele acabou com os presidentes de província todos, mandou todo mundo embora. Falou, não vai mais ter Ratinho Júnior roubando o Estado. Não vai manter esses caras aí dilapidando, pegando tudo. Esses muquirana não dá. Ele falou, não tem como, porque esses caras são muito ruins, esses caras são muito muquirana, muito fominha por dinheiro. Falou, não dá pra fazer nada com esses caras, então acabou com os presidentes de província e colocou interventores. Só que quando ele colocou interventores, ele mesmo nomeou seus amigos. Pegou amigos do Sul para governar no Nordeste. Pegou amigos do Nordeste para governar no Centro-Oeste. Pegou amigos do Centro-Oeste para governar no Norte, lá no Pará, lá no lugar dos Barbalhos.
Então, imagine, pegou um gaúcho para governar no lugar, ou parar no lugar dos barbalhos, por exemplo, para evitar que aquelas famílias nocivas, aquelas famílias de parasita desde sempre do Estado, ficassem sugando e interferindo no governo. Porque ele realmente queria consertar o Brasil, fazer do Brasil uma grande nação. Depois que Getúlio Vargas fez a limpa, ele começou a organizar o Brasil para o Brasil ser a maior nação do mundo, para ser o país mais rico do planeta. Porque o Brasil tem o melhor pedaço de terra do mundo. Todos os recursos naturais que existem nesse planeta têm em abundância no Brasil. E além dos recursos naturais, o Brasil tem uma população querendo trabalhar esses recursos. Então, se o Brasil tem os recursos e tem as pessoas para trabalhar os recursos, o Brasil não tem como ser um país pobre, gente. O Brasil tem que ser o país mais rico do mundo porque tem todos os recursos no seu território nacional e as pessoas para trabalhar. Então, ele começou a organizar. Ele criou a Petrobras, por exemplo. Falava que não tinha petróleo no Brasil. Ele falou, não, o Brasil tem de tudo, como é que não vai ter petróleo? Criou a Petrobras, pesquisou, descobriu o petróleo e hoje o Brasil tem a Petrobras. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Por quê? Porque Getúlio Vargas utilizou dinheiro público, descobriu o petróleo e criou a Petrobras. Getúlio Vargas criou a Eletrobras, essa empresa que o Bolsonaro vendeu no seu governo, que o Bolsonaro deu para os acionistas no governo dele. A Eletrobras é uma empresa que o Getúlio Vargas criou para fazer com que o Brasil inteiro, que todos os estados brasileiros tivessem condição de se desenvolver com a luz elétrica. Construiu usinas hidrelétricas, todo o sistema de distribuição, todos os postes, centrais de distribuição de energia elétrica. Foi a Eletrobras que foi criada por Getúlio Vargas, que o Bolsonaro deu para os acionistas agora no mandato, 3 anos atrás. Então o Getúlio Vargas começou a desenvolver o Brasil. Criou o Vale do Rio Doce para explorar os minérios, para tirar as pedras do chão. Criou a Siderúrgica Nacional para pegar pedra, ferro, por exemplo, tirar essa pedra do chão, transformar essa pedra em ferro e esse ferro em ferramenta. E não tem também como não falar das benfeitorias que ele fez para o povo trabalhador brasileiro. Foi o Getúlio Vargas que criou a CLT, deu direito do povo ter férias, do 13º, Fundo de Garantia, tudo coisa que o ditador inventou. Ele criou também a Previdência Social para dar direito dos trabalhadores brasileiros poderem se aposentar um dia, tudo obra do ditador. O ditador também proibiu o trabalho infantil, falou, não, as crianças não podem mais trabalhar no Brasil e tornou o ensino público obrigatório para as crianças, porque ele falava, não, o povo brasileiro é um povo muito burro, pelo amor de Deus, que esse povo burro, estúpido, pensa numa gente ignorante, esses brasileiros. Ele falou, não, porque desde cedo até que começa, a criancinha mal e mal começa a caminhar, já tem que trabalhar, já era assim, com 8, 9 anos, as criancinhas estavam trabalhando já, cara. Era assim, não aprendia a ler, não aprendia a escrever. Então ele tornou obrigatório o ensino público para fazer com que as crianças pudessem ler e escrever. Porque ele achava que a hora que o brasileiro pudesse ler e escrever, eles iam se interessar para ler livro, para adquirir conhecimento, ia ser um povo mais inteligente, ele achava isso. Então ele proibiu o trabalho infantil e tornou o ensino público obrigatório. Foi o ditador Getúlio Vargas que fez isso daí. O ditador Getúlio Vargas também deu direito de voto às mulheres vão poder votar. Ele modificou a maneira em que as eleições eram feitas. Até a época de 1930, até a época do Getúlio, até a época do ditador, as eleições eram feitas assim. Você tinha que chegar na frente do coronel da tua cidade, lá, na frente do jagunço do coronel da tua cidade, e tinha que declarar seu voto, fazendo com que todo mundo soubesse em quem você votou. Então muita gente tinha vergonha de votar num outro candidato, porque precisava de um favorzinho do coronel, ou porque era agregado do coronel, vivia nas terras do coronel. Então, para evitar esse tipo de voto obrigatório, o Getúlio Vargas que colocou o sigilo, voto sigiloso, voto secreto, ninguém pode falar, ninguém pode saber em quem você votou, a não ser que você queira falar, a não ser que você queira fazer a campanha. Então, foi o ditador Getúlio Vargas que fez o Brasil que a gente conheceu. Todos os documentos, carteira de trabalho, carteira de identidade, o RG, né, o Registro Geral, foi ele que inventou, o CPF, o título de eleitor, todos os documentos que a gente nunca lutou, nunca fez uma passeata para pedir, quero direito a votar. Você nunca pediu para votar, nunca ninguém pediu direito nenhum. Com todo o direito que o povo brasileiro tem, foi Getúlio Vargas que deu. Férias, 13º, etc. Então, o Getúlio Vargas que fez o Brasil que a gente conhece hoje. Só que o Brasil que a gente conhece hoje é um Brasil totalmente dilapidado. É um Brasil só os frangalhos, tá só os retalhos. O Brasil de hoje é os retalhos do Brasil que o ditador Getúlio Vargas fez na década de 30, de 30 a 1945, quando ele governou o Brasil. Claro que vão dizer, mas ele não era bem um ditador porque ele foi eleito. O Vladimir Putin foi eleito essa semana aí também, na Rússia. O Xi Jinping é eleito toda vez. Então, o Getúlio Vargas foi um ditador e ele dissolveu o Congresso, ele consertou e preparou o Brasil para ser uma grande nação no futuro. Só que o que acontece? O que aconteceu com esse ditador? Um cara tão bom desse, cara, um cara que botou o Brasil para frente, um cara que favoreceu o povo. O que aconteceu com o Getúlio Vargas? Se matou.
Getúlio Vargas se matou. Agora se liga no pulo do gato, gente. Eu vou deixar aqui no primeiro link, no primeiro comentário aqui, a carta que Getúlio escreveu quando ele se matou. E o motivo que ele se matou, ele diz na carta ali, que ele se matou por causa das pressões estrangeiras e principalmente por causa das pressões internas que ele sofria pela cúpula das Forças Armadas brasileiras. E aqui é importante a gente entender o seguinte: qualquer militar em qualquer parte do mundo, a base do militarismo é hierarquia e disciplina. Não existe nenhuma instituição militar se não for baseada na hierarquia e na disciplina. Então quer dizer que o militar, a principal de tudo, o militar vai obedecer às ordens que vêm do seu superior hierárquico. Essa é a base, esse é o princípio da instituição militar. Acontece que as Forças Armadas brasileiras nunca estiveram subordinadas a nenhum presidente brasileiro, muito menos ao Congresso brasileiro. As Forças Armadas brasileiras têm um superior hierárquico que não é brasileiro. As Forças Armadas têm um superior hierárquico que não é nenhum representante do povo brasileiro. Mas sim, as Forças Armadas brasileiras estão no Brasil para defender e obedecer às ordens que vêm de fora do Brasil. Então o que aconteceu? Getúlio Vargas se matou e o Brasil voltou a ser um país democrático. Aí tivemos a nossa democracia, só claro, a democracia daí veio com os moldes de que o Getúlio Vargas tinha feito as mudanças, né? Voto secreto, né? Direito de voto às mulheres, as crianças já estavam aprendendo a ler, escrever, coisa e tal. Aí o que acontece? Foi eleito uns presidentes aí que os militares não gostaram muito. Tipo o Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek, uns caras que estavam com aquela pegada de desenvolver o Brasil, de industrializar, fazer com que o povo tivesse direito trabalhista, né? Defendendo CLT. Isso aí os militares já não estavam gostando desses troços. O Brasil estava se desenvolvendo, estava ficando um país rico. O Brasil ia passar os Estados Unidos rapidão. Teve o Juscelino Kubitschek lá, desenvolveu o Brasil em 5 anos, ele desenvolveu o Brasil em 50. O lema dele era 50 anos em 5, né? E realmente, o Juscelino Kubitschek desenvolveu o Brasil, o Jânio Quadros veio depois, aí começou também a melhorar, até que chegou o João Goulart. Quando chegou o João Goulart aí começou a pegar pesado, né? O João Goulart queria fazer reforma trabalhista. Falou, esse negócio de capitania hereditária aí já passou a época, vamos fazer reforma agrária. Aí quando veio com essa história de fazer reforma agrária, rapaz, os milicos falaram, esse cara aí é comunista. Aí o João Goulart também falou, não, amanhã o salário mínimo vai ser o dobro. Ele dobrou o valor do salário mínimo de um dia para o outro, do valor do salário mínimo dobrou. Ah, é o dobro do salário amanhã é só o dobro. Todo mundo, vai quebrar as empresas. Não, não vai quebrar as empresas, porque todas as empresas vão ter que colocar o valor do salário mínimo no preço das coisas que as companhias vendem. Então, se todo mundo vai ter que pagar o salário mínimo para os funcionários no mesmo valor, então quer dizer que não vai atrapalhar a concorrência entre as empresas, não vai quebrar as empresas porque vai afetar o livre mercado. Afetaria se algumas empresas tivessem que pagar e outras não. Se algumas tivessem incentivo fiscal, né, que nem existe no Brasil. Mas não, se todo mundo tiver que pagar o dobro do salário mínimo para os funcionários, nenhuma empresa vai quebrar por causa disso, porque o concorrente também vai ter que pagar o dobro para o seu funcionário. Mas o que aconteceu? Com todas essas reformas, o João Goulart também veio com a conversa de fazer reforma tributária, porque ele falava que esse negócio de cobrar imposto para o governo, com os impostos embutidos no preço das coisas que as pessoas compram, isso faz com que os pobres paguem mais imposto que os ricos, porque se o pobre gasta todo o dinheiro que tem, então todo o dinheiro que o pobre gasta, ele paga imposto. O rico que tem dinheiro que sobra, que ele guarda, ele não paga imposto sobre o dinheiro que ele guarda. Então ele veio com uma ideia de fazer uma reforma tributária da mesma maneira que é feito na Europa, cobrar o imposto do governo sobre a renda das pessoas, porque as pessoas têm nome e têm endereço. Então é possível que o governo possa cobrar imposto das pessoas, pelo menos, no mínimo, de uma forma igual, para fazer com que pelo menos o rico pague a mesma coisa que o pobre paga em impostos. Se cobrar o imposto na renda, isso é possível fazer, mas não, os militares falam que não, isso não pode, isso aí Deus o livre, isso é comunismo. E aí aconteceu o golpe de 1964. Agora vamos entender o pulo do gato, gente, vamos entender a história que a gente vê, mas não consegue enxergar. Os militares prepararam o Brasil para a democracia que a gente tem hoje. Primeira coisa que eles fizeram essa dívida impagável, que não tem como pagar, não vai conseguir pagar. É uma dívida que jamais, ela é uma dívida que foi feita para não ser paga. Depois eles criaram uma oposição. Foram os próprios militares que criaram o PT para ser oposição ao governo. Sério? O Lula é cria dos militares, os militares fizeram o PT, os militares fizeram o nome do Lula. Quem que é o Lula? Porque o Lula era um operário, eles pegaram alguém para ser um fantoche, para ser o líder da oposição que eles mesmos controlam. E se liga no seguinte, o Lula quando assumiu o seu primeiro governo, né, todo mundo, para ninguém desconfiar,
deixaram que o Lula fosse eleito, ou fizeram que o Lula fosse eleito, elegeram as forças ocultas por trás dos militares, elegeram o Lula para dar um ar de disfarce para que a gente achar que tem uma democracia. E a primeira coisa que o Lula fez quando assumiu o governo foi pagar a dívida que o Brasil tinha com o FMI. O Lula pagou a dívida com o FMI, mas para pagar a dívida que ele tinha com o FMI, ele criou uma dívida interna impagável que consome a maior parte dos recursos da nação. Então o Lula faz parte do jogo. O PT foi cria dos militares. Os militares planejaram o PT e criaram e inventaram o Lula. O Lula é uma invenção dos militares. Se você olhar hoje em dia, a gente ainda continua na mão das mesmas pessoas. O Arthur Lira, por exemplo, é o presidente da Câmara dos Deputados, que tem tanto poder, quase tanto poder quanto o presidente da República. Ele é um presidente ladrão da Câmara dos Deputados, mas ele pertence aos progressistas, que é o mesmo partido da Arena, que é o mesmo partido dos militares. Então a gente ainda está sendo governado pelas mesmas forças. Então a gente tem o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que é do Progressistas, que é o antigo partido da Arena, que era o partido dos militares da época da ditadura, e a gente tem o Lula como presidente, que é um presidente da República, que foi criado pelos militares para ser a oposição ao partido da Arena. Então é isso que a gente vê na televisão. O Arthur Lira, presidente da Câmara, está sempre competindo forças com o Lula, que é o presidente do Brasil, que foi eleito democraticamente, um monte de conversa, um monte de história para a gente acreditar e ficar sendo enganado com esse tipo de palhaçada. Agora dá uma olhada no resultado, você veja como o Lula também é cria dos militares e eu provo através desse gráfico. Esse gráfico aqui vai fazer você entender que o Lula também é obra dos militares, e o Lula também tem a função principal de não deixar que o Brasil se desenvolva. Esse daqui é o gráfico do orçamento federal de 2023. Dá uma olhada aqui nessa parte amarela aqui, ó. De todo o dinheiro que é pago em impostos, o governo gastou 50,87% nessa dívida que o Lula pagou do FMI, mas transformou nessa dívida pública aqui. Então mais da metade do dinheiro que é pago em impostos vai para essa tal dessa dívida, para não deixar o Brasil se desenvolver. Agora observe o seguinte: de todo o dinheiro que vai em impostos, apenas 2,59% é gasto com educação e 2,62% é gasto com saúde. E o mais absurdo é isso aqui: de todo o dinheiro que vai para o governo, apenas 0,27% do orçamento é gasto com segurança. Só 0,27%. Nesse gráfico você pode ver como o Brasil foi escravizado, como o povo brasileiro foi escravizado, porque você trabalha e você paga imposto. Então do imposto que você paga, de cada R$100 que vai para o governo, apenas R$2 é gasto com saúde, 2% com educação e 0,27% com segurança pública. Então, para entender isso daqui, gente, é importante entender que de todo o dinheiro que o povo brasileiro paga em imposto, de cada R$100 que vai para o governo, de cada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$100 que vai para o governo em forma de imposto, só R$2 vai para a educação, mais R$2 vai para a saúde e mais 0,27% para a segurança pública. É por isso que tem tanta bandidagem, é por isso que não tem dinheiro para os polícias ganham mal, é por isso que está desse jeito. Porque de cada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$100 que o povo brasileiro paga em impostos e manda para o governo federal, apenas R$2 vai para a saúde, mais R$2 para a educação e 0,27 para a segurança pública. Então é por isso que o Brasil está do jeito que está, porque essa dívida criada pelos militares e que é mantida pelo governo do PT, pelo governo do Lula. O Lula não vai modificar nada. Ele chamou os barbalhos para participar do governo, ele chamou os calheiros para participar do governo. Esse dia atrás estava lá junto com o Ratinho Júnior privatizando as estradas do estado. O Lula faz parte do mesmo balaio, dos mesmos gatos. Então está na hora do povo começar a enxergar aquilo que a gente pode ver, mas não enxerga. Você pode ver que o Lula faz parte do balaio de gato. É possível enxergar que o Lula é a mesma coisa que o Bolsonaro. Tem que enxergar isso, gente. É possível enxergar isso. O Lula é igual ao Bolsonaro. Lula ou Bolsonaro tanto faz. Ou Arthur Lira, ou sei lá quem é que vão eleger agora no próximo ano aí. Tanto faz quem for o presidente da Câmara. Porque tá tudo dominado.
Esse teatro que a gente está vendo não será modificado a menos que a gente consiga promover uma revolução e talvez uma ditadura. Se a gente não tiver uma ditadura, nada vai mudar. A gente tem já como é que tem que ser feito, a gente sabe que tem que ser feito. O que tem que fazer é o que Getúlio Vargas fez. Tem que ter um ditador para chegar lá no Congresso e falar, vamos mandar esses caras embora. Não tem condição de melhorar nada com essas cambadas que o povo elege. A nossa democracia não funciona porque ela foi feita para não funcionar. Ela foi preparada para não funcionar pelos militares durante os 21 anos que eles tiveram governando o Brasil. Então o Brasil foi preparado para não dar certo. E a vida do povo brasileiro só vai melhorar o dia que a gente tiver um ditador. E o que o ditador tem que fazer? Tem que fazer aquilo que o Getúlio Vargas fez. O povo tem que saber o que tem que ser feito. O que tem que fazer no Brasil? Tem que fazer aquilo que o Getúlio Vargas fez. Não tem Bolsa Família. Não tem nenhuma outra conversa. Não tem Minha Casa Minha Vida. Isso daí não vai melhorar a vida do povo. Isso daí não vai mudar o Brasil. Esse tipo de bosta não vai melhorar nada. O Brasil precisa de uma revolução e o Brasil precisa de um ditador para fazer o quê? Para fazer aquilo que Getúlio Vargas fez. Enquanto não fizer isso, enquanto não houver um ditador para fazer o que Getúlio Vargas fez, esqueça, gente. Se você tiver um passaporte estrangeiro, você manda que o Brasil não vai melhorar e essa bosta vai ficar cada vez pior. Porque o Brasil está na mão do Lula, o Brasil está na mão do Bolsonaro e o pior de tudo, o Brasil está na mão dessa cúpula dessas forças armadas sem vergonha, sem raça e nojenta, que tem a cara de pau de ter mansão em Miami. E essa é a situação do Brasil e essa é a verdade, que todo mundo consegue ver, mas que pouca gente consegue enxergar. Te agradeço de coração pela sua audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Eu não ganho dinheiro nenhum com esses vídeos aí. Esses vídeos eu faço mesmo que até já estou de saco cheio de fazer esses vídeos aí. Porque você faz esses vídeos, ninguém vê, ninguém entende, os bolsonaristas ficam bravos, os petistas ficam bravos e ninguém entende que o Brasil não vai melhorar. Por quê? Porque o problema todo mundo vê, mas não enxerga. Agora, eu tenho dito. E agora? Eu fui!